Fui na almoxarifado, tinha um depósito de veneno. O veneno estava derramado na porta. Eu fui varrer, peguei a pá e a vassoura, né? Pensando que era cal, né? Eu estava sozinha na almoxarifado. Peguei, foi a vassoura e estava... E aí aquele pó subiu em cima de mim, né? Aí depois, eu fui sentindo dor de cabeça, tonteira, aí vomitei. Aqueles espinhos na minha pele, assim, é horrível. Ai, meu Deus, eu não conseguia dormir. Era horrível. Estava sentindo tudo isso, né? Foi que eu procurei um médico dermatologista. Ele mandou um laudo para lá para me afastarem. O INSS mandou um papel para mim em 15 dias. Né? Essa indenização para eles me pagarem o acidente de trabalho. E eles não me pagaram. Horrível. Eu fiquei sem receber, né? Os 2 anos, né? Passei muita necessidade. Não foi fácil. E ainda ficaram me perseguindo, da Embrapa, né? O pessoal do CRH ia lá me vigiar, mandava vigia lá me vigiar, que eu estava inventando tudo isso. Para mim foi horrível, foi uma humilhação. Não gosto nem de falar. Esse inferno começava pelo café da manhã. A gente ia lá, passava 15 dias, às vezes 21 dias e às vezes um mês sem contato. Eu já ouvi histórias aqui dentro que a gente fica assim, com medo, né? Auri, a Embrapa não autorizou o sindicato a fazer a filmagem desse documentário nos seus campos experimentais aqui da Amazônia Ocidental, tanto o DAS como o Rio Urubu. Então a gente pensa, se a Embrapa não permitiu, né, não autorizou o sindicato a fazer as filmagens de seus ambientes de trabalho, de suas instalações, é porque deve ter coisa errada. Bem, o episódio, né, que na época foi chamado de DAS, o que foi isso? Foi um desaguar de uma confusão que já vinha acontecendo há muito tempo na unidade. Houve um atrito entre 2 trabalhadores, um trabalhador da Embrapa, concursado, e um trabalhador terceirizado, no horário da janta, portanto fora do horário do expediente. Eles estavam lá ficando a semana toda morando lá. Eles se atritaram, um atrito de certa forma simples, né? Se agarraram, os colegas separaram os 2. E no dia seguinte, o supervisor, quando chegou, fez um documento mandando para a chefia e ele então deu uma punição para o trabalhador, suspensão de 5 dias. Esta punição, ela vem de encontro a um acordo coletivo. A cláusula 11ª é uma cláusula que diz que para haver uma punição é preciso que haja uma sindicância, né? E essa sindicância não foi feita. Então o sindicato fez um levantamento e quando fez o levantamento desta ocorrência, deparou com outras irregularidades. Aí eu acho que houve aquela explosão de eles não aguentarem mais e começaram a reclamar até do local e a gente constatou realmente. Começaram a surgir várias queixas, várias reclamações e o sindicato, né, precisa atuar porque quem representa esses trabalhadores é o sindicato. Então
Mediante disso, o Simpaf nos procurou e aí nesse momento nós definimos que o ideal seria nós irmos até o local, né, com uma equipe formada por técnicos do Sereste Estadual, do Sereste Manaus, mais a vigilância sanitária do município, tá? E também com representantes do sindicato. Nós encontramos depósito com muitas coisas já que não estavam mais sendo usadas, né, antigas, já estavam fora de uso, então depósitos assim, entulhados, com vários entulhos, você não sabia o que era o quê, né? Coisas muito velhas, muito antigas, sujas, né? Questão de extintores jogados, fiação elétrica exposta. São situações que podem, né, gerar algum tipo assim, de acidente, né? O depósito onde é guardado as sementes, né, que são utilizadas para serem plantadas nesse outro campo. Então, assim, desorganizadas, com mofo, goteiras, animais, né? Inclusive até a roupa, né, que esse trabalhador que aplicava agrotóxico usava já estava extremamente desgastada, né? Era uma roupa que não protegia mais, tá? E um local que me chamou a atenção foi onde eles despejavam lixo, próximo de um igarapé, né? Então, assim, vários tipos de lixo, inclusive embalagem, agrotóxicos, plásticos, né? Então, assim, e segundo o relato dos trabalhadores, esse local é utilizado para despejar o lixo por orientação da administração, da coordenação ali. Quando você pensa numa empresa como a Embrapa, você tem uma série de coisas que vem na cabeça, né? Quando você chega lá, vê uma realidade completamente diferente, então isso mostra que a saúde do trabalhador, ela não é completamente respeitada. Tá na área não. Dessa causa através da Conceição, né, e da companheira aqui, Simone, e que me convidou para fazer essa visita. E ao chegar no local, assim, foi jamais, né, se pensar que poderia haver uma situação daquela com os trabalhadores. Só que no caso da Embrapa, como qualquer outra empresa, nós temos leis. E como CUT, agora eu te digo que as leis trabalhistas não estavam sendo cumpridas. Quais delas? Primeiro, descumprimento de acordo coletivo, onde nós tínhamos trabalhadores que estavam na Embrapa, dentro do campo experimental, naquele quilômetro 52 da BR-174, que ficavam mais de 15 dias lá dentro, porque não tinham como chegar até suas casas para ver suas famílias toda noite. O que nós constatamos naquele momento foi que os trabalhadores não tinham esse direito respeitado, o direito de ir e vir. Quem está de fora não acredita. Ah, não, mas a empresa... Não, isso não existe nessa empresa, né? Uma empresa de pesquisa, tá. A empresa é de pesquisa. Mas a que preço estão sendo feitas essas pesquisas? Né? O trabalhador, ele está ali porque ele está de carteira assinada, ele é obrigado a fazer tudo sem reclamar de nada. Ninguém colocava uma arma na cabeça deles, impedindo eles de sair de lá, certo? Mas a empresa não dava condições também para eles saírem de lá. E se eles saíssem sem autorização, eles poderiam ser punidos sim. Eles têm medo de pegar sua conta, trabalho e dali dar o sustento para sua família. Então eles eram submetidos, né, forçados sim a viver uma situação, né, por conta da necessidade de sustentar suas famílias. Bom, o Rio Urubu é uma história mais complicada, porque o Rio Urubu ele fica distante de Manaus cerca de 140 quilômetros, sendo que nesses 140 quilômetros você anda a metade no asfalto e depois você abandona o asfalto e entra no estado de terra, que é onde você vai andar 70 quilômetros no meio da mata. O trabalhador não tem como vir a Manaus por causa da distância. Ele permanece lá durante uma semana, 15 dias, se estiver chovendo muito, 30 dias. Quando você fala
em instituições públicas de renome, você imagina que sejam instituições que tenham um cuidado maior com os seus trabalhadores, até porque essa respeitabilidade, essa credibilidade também deve se estender às suas práticas internas e não só à sua imagem externa. E o sindicato verificou uma situação gravíssima e nós, através da nossa equipe e também com a minha participação, através de pronunciamentos e de posições, nós nos colocamos a favor do sindicato. Mas mais do que a favor do sindicato, a favor dos direitos desses trabalhadores. A situação de confinamento, que é um dos aspectos mais relevantes de analogia com a escravidão, ele traz efeitos psicológicos e às vezes até somatizados no físico do trabalhador muito negativos. E também um transtorno para a família, né? Porque a família fica desassistida, fica insegura, portanto afeta toda a família do trabalhador. Isso aqui é frango, estamos aqui, levanta aí, aqui, ó. E minha família morou lá. Nós moramos 3, 4 anos mais ou menos lá. Aí foi como a gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar nos filhos, porque a gente vive para eles, né? Aí eu teve que trazer eles para a cidade para estudar. Eu me senti muito ruim, morando só eu numa casa. Eu me sentia muito mal. Às vezes, assim, me sentia assim como um pesadelo para mim. Eu não sabia se eu ia ter força para continuar no meu trabalho. Eu ouvia a voz das minhas filhas, entendeu? Eu ouvia. Teve um dia que eu sentei assim, parei e digo, eu tô ficando maluco. Porque eu ouvia a voz delas em casa, né? Nós chegamos lá de manhã. Aí o pessoal já estava no campo trabalhando. Então tinha alguns que estavam em cima do coqueiro, chamado Dendê. Tinha uns que estavam fazendo picada. Tinha outros que estavam fazendo limpeza do campo, arrumando estrada. Estava por lá. Quando eles viram a nossa equipe e nós montamos o equipamento para fazer as filmagens, eles correram para dentro da mata. Eles esconderam dentro da mata. Aí nós fomos procurar as pessoas. Porque nós vimos ali vestígio deles. Eles estavam por ali. Ó. Bom, ali estava, ainda há pouco estava alguns funcionários, né? Estava fazendo ali uma poda, mas de repente eles correram, né? Então se correram é porque estão orientados até para... Porque deve estar fazendo alguma coisa errada. Está trabalhando de forma sem IPI, sem esconder, sem proteção. Então nós vimos ali vestígio deles. Eles estavam por ali. Aí estamos procurando. Procura. Encontramos um que se dispôs a falar. Aí ele estava trabalhando em cima de um pé de dendê, desceu e resolveu explicar como é que era o trabalho dele. Falou, eu trabalho assim, ó. Meu trabalho é esse. Eu subo aqui, vou até ali aquele cacho de dendê, é uma escada. Sobe na escada com os equipamentos. E o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo a limpeza do cacho de dendê para fazer a polinização, para que ali tirasse a chamada semente de dendê. Ele tem lá os equipamentos, um spray que ele aplica, etc e tal, mas ele fica em cima da escada, trabalhando em cima da escada por 3, 4 horas seguidas. Às vezes desce, vai lá embaixo, sobe de novo. Não tem lugar de sentar, não tem cinto, não tem nada. Nós procuramos aqueles que tinham corrido dentro do mato. Meu amigo, vem cá, vamos conversar. O que você correu? Não, eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou ser punido. Eu não posso falar. Meu amigo, mas é um depoimento simples, você vai só dizer para mim como é que você trabalha aqui, como é que é o seu dia a dia aqui, como é que é isso. Aí ele dizia para a gente, olha, a condição aqui é essa. A gente, de manhã, o caminhão pega a gente, sai pelo campo, é um campo enorme de dendê, é uma coisa do tamanho de uma fazenda, e vai deixando o trabalhador ao longo da estrada, e volta para o ponto de início. E esse pessoal fica solto no mato. E o que tem lá no mato para eles? Não tem água potável, não tem banheiro. Se o cara machucar, ele vai ficar machucado, que o caminhão só volta dá na hora do almoço para pegar ele para almoçar. Muitas vezes o caminhão não vai buscar, ele é obrigado a comer a comidinha dele lá no mato, sem esquentar, sem nada, debaixo de chuva. Não tem uma guarita para esconder da chuva, não tem uma capa, não tem nada. Isso é que nós vimos lá.
Daí também acho que era foto, né? Quando ele chegava aqui, estava tudo molhado, estava lagado, porque ele tirou as cordeiras daqui, botou para lá, para a sala, porque não tem condições. Tá cheio de bicho caindo em cima das panelas dele, abalava tudo, entendeu? Esse é o quarto, como é o nome do funcionário que dorme aqui? Eu fui operado agora, recentemente, com um tumor em cima da adrenal, e que eu não sei de onde foi, por que aconteceu, de onde surgiu esse tumor, mas está lá. Trabalhei a minha vida inteira no campo, aplicando veneno direto e indiretamente. Trabalhei com sonda de nêutron, a própria pessoa que nos emprestava essa sonda deixou de usar porque essa sonda tinha vazamento. E hoje eu me sinto, além de estéril, né, eu também me sinto impotente. Me fez eu perder minhas forças, perder tato, não conseguia falar direito, e hoje eu estou aqui, depois de 30 anos de Embrapa, eu estou aqui mutilado por algumas coisas que eu nem sei o que é. A partir de 2002, que eu entrei na Embrapa, encontrei lá um ambiente, eu até me assustei muito com aquele ambiente que eu encontrei lá, uma divisão absurda, né? Em que uns podiam e outros não, uns tinham acesso a tudo, outros a nada. E no ano de 2007 nós fizemos uma denúncia à direção da empresa, através de uma denúncia que chegou a nós de 5 empregados da Embrapa que estavam sofrendo de assédio moral por uma supervisora. Nós levamos essa discussão ao chefe da unidade, que prometeu tomar providências. Essas providências não foram tomadas, nós então formalizamos a denúncia com cópia à ouvidoria, e aí a ouvidoria entrou no caso, trazendo, marcando uma roda de conversa com os empregados envolvidos, conquistaram a confiança desses empregados. O ouvidor, a todo momento, na presença nossa do sindicato, inclusive, deixou crer para os empregados, deu todas as garantias que eles podiam falar, os empregados se abriram, falaram, e eles usaram o depoimento dos empregados contra os empregados e contra o sindicato, fechando lá um relatório absurdo, que nós temos esse relatório, praticamente culpando o empregado e desmotivando o empregado a ir à justiça, porque pela experiência dele não teria a menor chance na justiça. Encaminhamos a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que veio, investigou, mais ou menos uns 2 anos de investigação, e encaminhou a denúncia à Justiça do Trabalho, que condenou a Embrapa recorreu e ela perdeu novamente, agora está na discussão no TST. Por conta disso, ela iniciou uma perseguição a mim e ao Vicente, que à época eu era presidente da seção sindical, o Vicente era diretor de imprensa. Até que um dia a senhora chefe, que estava assediando os empregados, resolve fazer o seguinte pedido à direção da empresa. Solicitou que instaurasse uma sindicância para apurar os ataques do presidente da seção sindical à sua pessoa. A empresa imediatamente atendeu seu pedido e instaurou uma comissão para investigar a ação do Simpaf. E o resultado desse processo, desta sindicância, foi a seguinte: o culpado é o presidente do sindicato. E aí me deu uma advertência escrita, por escrito, me alertando que se eu voltasse a cometer tal ato, eu estaria sendo demitido por justa causa da empresa. Nesse processo,
ela me deu uma outra punição que foi através do processo de avaliação nosso lá anual, que é o SAAD. Se você tiver uma nota abaixo de 7, você fica 4 anos na geladeira, inelegível. O que ele fez? Ele me colocou com 3 pontos, me deu 3 pontos nesse ano, 3,3 neste ano, só nesse ano. E eu venho com histórico de acima de 9 todos os anos e 10 dos últimos 4 anos para cá. Eu sinto uma profunda revolta. Aí você fala assim, revolta com o quê? O cara está recebendo salário no fim do mês, não está? Não está empregado? Tá. Mas acontece que a Embrapa é uma empresa pública. Ela tem que ser o caminho. Como é que eu quero fazer transformação? Se eu quero mudar, se eu quero fazer uma coisa diferente, se é uma empresa do porte da Embrapa, de nível internacional, com o conceito internacional que tem, permanece descumprindo a lei. Como é? A gente, como dirigente, a gente sente que a gente gostaria de fazer muita coisa, mas o modelo, o sistema que está colocado sobre a gente, parece um trator de esteira passando por cima. Que você vai lá, faz a denúncia, mostra o filme, mostra o depoimento, e parece que tem um bando de surdo que não ouve. Aí você volta para Brasília, porque você não pode ficar lá o tempo todo, porque tem outro lugar para você ir. Volta para Brasília, chega lá em Brasília, aí o colega que ficou lá pega o telefone, Luiz, você virou as costas, continua a mesma esculhambação aqui. E aí?